vida, a morte é de suprema importância. Tempo rapidamente se esvai e oportunidade se perde. Cada um e cada uma de nós deve esforçar-se por despertar. Cuidado, não desperdice essa vida. Boa noite, que bom estarmos juntos mais essa noite, apreciando a lua, né, que ainda acho que está cheia, ou não, não sei, eu não vi ela hoje, mas a gente vai poder apreciar as pegadas de Buda hoje. Vamos ler o capítulo, acho que foi no 4, né? Capítulo 4 que eu parei. Isso. A gente está lendo Nuvens Brancas, Velho Caminho, seguindo as pegadas de Buda, que é o livro do Thich Nhat Hanh, monge zen vietnamita. Capítulo 4. O cisne ferido. Cedo, na manhã seguinte, Svasti levou seus búfalos para pastar. Pelo meio-dia, ele já tinha cortado pasto suficiente para encher 2 cestas. Svasti gostava de deixar os búfalos pastarem no lado do rio que beirava a floresta. Assim, quando terminava de juntar a grama, podia descansar, aproveitando a brisa fresca, sem preocupar-se com a possibilidade de os búfalos invadirem os campos de arroz de alguém. Ele carregava apenas a sua pequena foice, o instrumento com o qual ganhava a vida. Svasti abriu um punhado de arroz que Bala havia embrulhado em uma folha de bananeira para seu almoço. Mas enquanto estava por comer, seus pensamentos voltaram-se para Siddhartha. Eu podia levar este arroz para o eremita Siddhartha, pensou. Certamente ele não achará meu arroz tão ruim. Svasti embrulhou o arroz e, deixando os búfalos à beira da floresta, seguiu pela trilha pela qual tinha encontrado Siddhartha no dia anterior. À distância,
viu seu novo amigo sentado sobre a árvore, a grande árvore pipal. Siddhartha, porém, não estava sozinho. Diante dele havia uma menina, aproximadamente da mesma idade que Svasti, vestida com um distinto sari branco. Já havia comida posta diante de Buda e Svasti parou abruptamente. Mas Siddhartha ergueu os olhos e chamou Svasti. Ele acenou para o menino juntar-se a eles. A menina, de sari branco, levantou os olhos e Svasti a reconheceu como alguém por quem tinha passado frequentemente na estrada do vilarejo. Assim que Svasti se aproximou, ela foi mais para sua esquerda, fazendo lugar para ele. Tem alguém que está com o microfone aberto. Assim que Svasti se aproximou, ela foi mais para a esquerda, fazendo lugar para ele. E Siddhartha fez sinal para que se sentasse ali. Em frente de Siddhartha havia uma folha de bananeira com um punhado de arroz e um pouco de sal de sésamo. Siddhartha dividiu o arroz em 2 porções. Você já comeu, criança? Não, senhor, não comi. Bem, então vamos compartilhar isto aqui. Siddhartha ofereceu a Svasti metade do arroz. Este juntou suas mãos em agradecimento, mas recusou. Pegou o seu próprio arroz, bem mais rústico, e disse: também trouxe um pouco. O menino abriu sua folha de bananeira, revelando os grãos grosseiros de um arroz marrom, bastante diferente dos grãos branquinhos, sobre a folha de Siddhartha. Ele não tinha nem um pouco de sal de sésamo. Siddhartha sorriu para as 2 crianças e inquiriu: que tal juntarmos todo o nosso arroz para compartilhá-lo? Em seguida, tomou metade do arroz branco, mergulhou-o em sal de sésamo e ofereceu para Svasti. Então pegou metade da porção do arroz de Svasti e começou a comer com um óbvio deleite. Svasti sentiu um tanto embaraçado, mas vendo a naturalidade de Siddhartha, também começou a comer. Seu arroz é tão cheiroso, senhor. Sujata o trouxe, respondeu Siddhartha. Então seu nome é Sujata, pensou Svasti. Ela parecia um pouco mais velha que Svasti, talvez 1 ano ou 2. Seus grandes olhos negros cintilavam. Svasti parou de comer e afirmou: já vi você antes na estrada da vila, mas não sabia que seu nome era Sujata. Sim, sou filha do chefe de Uruvela. Seu nome é Svastia, não é? Professor Siddhartha estava recém falando sobre você, disse assim a menina, acrescentando gentilmente: Svasti, é mais polido chamar um monge de professor do que senhor. Svasti meneou a cabeça concordando. Siddhartha sorriu. Muito bem. Então não preciso apresentar vocês 2. Vocês sabem, crianças, porque eu como em silêncio. Estes grãos de arroz e sésamo são tão preciosos que os como silenciosamente para melhor apreciá-los. Sujata, você já teve oportunidade de provar arroz integral marrom? Mesmo que já tenha comido, por favor, prove um pouco do arroz de Svasti. É muito saboroso. Agora então nós podemos comer juntos, em silêncio. E assim que terminarmos, contarei a vocês uma história. Siddhartha quebrou um naco de arroz marrom e deu a Sujata. Ela juntou as palmas das mãos como uma flor de lótus e respeitosamente aceitou-o. Os 3 comeram em quietude na calma
profundeza da floresta. Quando o arroz e o sésamo acabaram, Sujata juntou as folhas de bananeira. Depois pegou uma jarra de água fresca ao seu lado e derramou um pouquinho na única xícara que havia trazido. Erguendo a xícara, ofereceu água a Siddhartha. Ele a pegou com suas 2 mãos e a ofereceu a Svasti. Aturdido, Svasti olhou soltou as palavras. Não, senhor, quero dizer professor. Por favor, tome primeiro. Siddhartha respondeu com voz suave. Você bebe primeiro, criança. Quero que dê o primeiro gole. Novamente Siddhartha ergueu e ofereceu a xícara para Svasti. Svasti se sentia confuso, mas não soube como recusar uma honra tão incomum. Juntou as palmas das mãos em grande agradecimento e pegou a xícara. Ele bebeu toda a água de uma só vez, devolvendo a xícara vazia para Siddhartha. Este pediu para Sujata servir uma segunda xícara. Quando estava cheia, ergueu a xícara até seus lábios e sorveu a água vagarosamente, com reverência e profunda satisfação. Os olhos de Sujata não saíram de Siddhartha e Svasti durante essa troca. Quando Siddhartha terminou de beber, pediu que ela servisse uma terceira xícara. Esta última ele ofereceu para ela. Sujata pousou a jarra no chão, juntou as palmas das mãos e aceitou a xícara de água. Ela a ergueu até seus lábios e bebeu devagar, em pequenos goles, assim como Siddhartha havia feito. Estava ciente de que era a primeira vez que bebia da mesma xícara usada por um intocável. Porém, Siddhartha era seu professor, e se ele mesmo havia feito isso, por que ela não o faria? A menina percebeu que não tinha qualquer sensação de ter ficado impura. Espontaneamente aconchegou-se e tocou os cabelos do menino tratador de búfalos. Foi tamanha a surpresa que Svasti não teve como esquivar-se. Em seguida, Sujata acabou de tomar sua água, colocou a xícara vazia no chão e sorriu para seus 2 companheiros. Siddhartha aprovou. Vocês, crianças, compreenderam. As pessoas não nascem com castas. Toda lágrima é salgada, assim como todo sangue é vermelho. Somos todos iguais. É um equívoco separar as pessoas em castas, criando divisão e preconceito entre elas. Isso se tornou muito claro para mim durante a meditação. Sujata olhou pensativa e disse: Nós somos seus alunos e acreditamos no seu ensinamento. Porém, não parece haver ninguém mais assim como você neste mundo. Todas as pessoas creem que os Sudras e os intocáveis saem dos pés do Criador. As Escrituras dizem isto, ninguém ousa pensar diferente. Sim, eu sei. A verdade, porém, permanece verdadeira, ainda que ninguém acredite nela. Embora 1 milhão de pessoas possa crer numa mentira, ela continua sendo mentira. Vocês precisam ter grande coragem para viver de acordo com a verdade. Vou lhes contar uma história de quando eu era menino. Um dia, quando eu tinha 9 anos de idade, passeando sozinho no jardim, repentinamente, um cisne caiu do céu, bem na minha frente, contorcendo-se de grande dor. Corri para pegá-lo e descobri que uma flecha tinha penetrado fundo numa de suas asas. Segurei firmemente em torno da haste da seta e arranquei-a fora. O pássaro gritou enquanto o sangue escorria do ferimento.
Com o dedo, apliquei pressão para fazer parar o sangramento e levei a ave para dentro do palácio, a fim de encontrar a princesa Sundari, a dama de companhia. Ela concordou em pegar um punhado de folhas medicinais e fazer um emplastro para o ferimento do pássaro. O cisne arrepiou-se, então tirei meu casaco e envolvi a ave com ele. Em seguida coloquei-a junto da lareira real. Siddhartha fez uma pausa momentânea e olhou para Svasti. Eu não contei a você ainda, mas quando era jovem, fui um príncipe, o filho do rei Suddhodana na cidade de Kapilavastu. Sujata já sabe disso. Eu estava para ir buscar arroz para o cisne, quando meu primo de 8 anos de idade, Devadatta, irrompeu para dentro da sala. Ele segurava seu arco e flecha e questionou excitadamente. Siddhartha, você viu um cisne branco cair perto daqui? Antes que pudesse responder, Devadatta viu a ave junto da lareira e correu até ela, mas eu o segurei. Você não pode levar o pássaro. Meu primo protestou. Aquele pássaro é meu, eu o acertei. Parei entre Devadatta e a ave, determinado a não deixar que ele a levasse, e afirmei. O pássaro está ferido. Eu o estou protegendo, ele precisa ficar aqui. Devadatta estava obstinado e não iria desistir. Ele argumentou. Agora escute-me, primo. Quando este pássaro estava voando no céu, não pertencia a ninguém. Como fui eu que o derrubei, por direito ele pertence a mim. Seu argumento soava lógico, mas suas palavras me deixaram zangado. Eu sabia que havia algo errado com a sua argumentação, mas não conseguia pôr meu dedo em cima deste ponto. Então fiquei ali de pé, mudo, cada vez mais aflito. Tinha vontade de bater nele. Por que não bati? Não sei dizer, mas vi um jeito de responder a ele. Ouça, primo. Eu disse e prossegui. Aqueles que amam vivem juntos, e aqueles que são inimigos vivem separados. Você tentou matar o cisne. Logo, você e esta ave são inimigos. O pássaro não pode viver com você. Eu o salvei, tratei seu ferimento, aqueci-o e estava por ir buscar comida para ele, quando você chegou. A ave e eu nos amamos e nós podemos viver juntos. Ela precisa de mim, não de você. Sujata bateu palmas. Isso mesmo, você estava certo. Siddhartha olhou para Svasti. E o que você pensa, criança, da minha declaração? Svasti refletiu por um momento e então respondeu calmamente. Penso que você estava certo, porém muitas pessoas não concordariam. A maior parte das pessoas ficaria do lado de Devadatta. Siddhartha concordou, você está certo. A maioria seguiria a visão de Devadatta. Deixe-me contar a vocês o que aconteceu depois. Como discordávamos um do outro, decidimos levar nossas considerações aos adultos. Naquele dia havia um encontro governamental no palácio. Assim, corremos para a sala de justiça, onde eles estavam reunidos. Eu levava o cisne e Devadatta segurava seu arco e flecha. Nós apresentamos o nosso problema aos ministros e pedimos que emitissem um julgamento. Os assuntos de Estado tiveram uma pausa, enquanto os homens ouviram, primeiro a Devadatta e depois a mim. Eles discutiram a questão ao extremo, mas também eles não eram capazes de chegar a uma solução. A maioria parecia estar se inclinando para Devadatta, quando meu pai, o rei, de repente, limpou ruidosamente a garganta e tossiu algumas vezes. Todos os ministros repentinamente pararam de falar. E digam-me se vocês não acham isso estranho. Em total unanimidade,
eles concordaram que o meu argumento estava correto e que o pássaro devia ser dado a mim. Devadatta ficou fora de si com muita raiva, porém, é claro, não havia nada que ele pudesse fazer. Eu tinha ave, mas não estava realmente feliz. Embora fosse muito jovem, sabia que minha vitória não tinha sido nada honrosa. A ave me foi dada porque os ministros queriam agradar a meu pai, não porque vissem a verdade do que havia dito. É triste, disse Sujata, franzindo as sobrancelhas. Sim, sem dúvida. Mas voltando os meus pensamentos para o pássaro, confortei-me com o fato de que ele estava em segurança. De outra maneira, ele certamente teria acabado cozido numa panela. Neste mundo, poucas pessoas olham com os olhos da compaixão. E assim somos cruéis e impiedosos para conosco mesmos. O fraco é sempre oprimido pelo forte. Ainda vejo que minha argumentação naquele dia estava correta, pois aflorou do amor e da compreensão. Amor e compreensão podem aliviar o sofrimento de todos os seres. A verdade é sempre a verdade, sendo ou não captada pela maioria. Consequentemente, digo a vocês, crianças, exige grande coragem levantar-se e proteger o que é direito. O que aconteceu com o cisne, professor? Perguntou Sujata. Por 4 dias cuidei da ave. Quando vi que o ferimento havia curado, eu a soltei, depois de aconselhá-la a voar para bem longe, a fim de não ser atingida novamente. Siddhartha olhou para as 2 crianças. Seus rostos estavam quietos e sérios. Sujata, você deve voltar para casa antes que sua mãe fique preocupada. Svasti, não é hora de você voltar para os búfalos e cortar mais pasto? Abraçada da grama cussa que você me deu ontem, virou uma almofada perfeita para meditar. A noite passada e nesta manhã sentei sobre ela e minha meditação foi muito pacífica. Vi muitas coisas com clareza. Você me foi de grande ajuda, Svasti. À medida que minha compreensão for se aprofundando, compartilharei com vocês 2 os frutos da minha meditação, crianças. Agora devo prosseguir minha prática. Svasti olhou para baixo, examinando o formato de almofada que Siddhartha dera à grama. Embora estivesse firmemente empacotada, Svasti sabia que ela ainda era cheirosa e suave. Ele podia trazer para o seu professor uma fresca braçada de grama a cada 3 dias para fazer uma nova almofada. Svasti levantou-se e com Sujata juntou as palmas das mãos e despediu-se de Siddhartha com reverência. A menina seguiu para casa e o menino levou seus búfalos para pastar mais adiante, ao longo das margens do rio. Vocês viram o olhar e a observação de alguém que pratica, né? De alguém que está desperto. Quando o Svasti olha para a almofada e já se prepara para entender de quanto em quanto tempo ele poderia trazer grama fresca para o mestre. Né? A observação dele, isso que a gente fala do praticante, né? Da pessoa que pratica, é capaz de observar tudo, e não é isso é mais importante, isso é menos, né? Como é que eu sirvo, né? E acho muito lindo isso. E pensei um pouco numa troca de mensagens hoje com o André Cortez, eu não sei se ele está aí, hoje ou ontem, sobre a dificuldade de viver esse momento, né? Com tudo que está acontecendo.
com a destruição da Amazônia, com os povos indígenas, né, o meio ambiente, e essa dificuldade de entender, né, ou de achar que a gente está sendo omisso só porque a gente está numa bolha e postando e compartilhando coisas e a gente se identifica com essa bolha, né, mas uma sensação de que a gente está impotente, né? E eu disse para ele que ele comentou que às vezes ele andava com muito momentos de choro, né? E eu disse para ele que quando acontecia comigo, porque também acontece, eu pensava, se Buda tivesse, Siddhartha Gautama, Shakyamuni Buda tivesse vivo hoje, como ele faria? Que resposta ele daria? E ele fala que a verdade não deixa de ser verdade porque as pessoas não estão percebendo, porque elas estão acreditando numa mentira, né? E você faz a sua parte. Não importa se é pequena, se é grande, a gente está fazendo a nossa parte, né? E eu acho assim, uma coisa que eu falo para mim muitas vezes, a gente entende que a nossa capacidade de percepção da realidade é limitada. A gente não percebe esse universo, esse multiverso, ele é muito grande, ele é infinito. Então, tem coisas que eu não estou sendo capaz de enxergar. Mas aquilo que eu estou sendo capaz de enxergar, eu promovo a mudança. Eu não fico quieta, eu não me apequeno. Porque se eu esperar que seja grande para fazer, eu não vou fazer nunca. Né? Eu vou sempre achar que ainda não é hora, que ainda não dá. Não, a gente vai fazer. E a gente está fazendo. Nós estamos gerando essa mudança no mundo. Que a gente acredita é isso. Eu sentada sozinha, eu estou mudando o mundo. Não da forma como talvez a gente gostaria ou gostaria de ver, mas se eu acreditar que a mudança está acontecendo, isso me fortalece. Eu não preciso ver para crer. Teve um outro momento aqui outra coisa que ele fez lindo aqui. Na hora que ele deu o primeiro xícara para Esfaste e ele tomou a segunda, por um instante eu pensei, por que ele não deu para Sujata primeiro? E vocês viram por quê? Porque se ele tivesse dado para Sujata antes dele tomar, ela teria hesitado em tomar porque o Esfaste era um impuro. Mas ele tomou para mostrar para ela que ela podia tomar. Sutil, né? Mas é de uma profundidade assim. Alguém quer falar alguma coisa? Uau, Sensei, Hi, André. eu gostei de uma parte dessa parte em que ele fala que quando o pai dele influenciou as pessoas, né, os ministros, a ficarem a favor dele, ele ficou bravo a princípio, mas depois ele pensou na ave e viu que, mesmo a decisão não tendo sido tomada pelo motivo certo, no final a ave foi beneficiada, então tudo bem. Eu gosto desse aspecto de buscar o correto, mas que não tem uma pureza idealizada, né? Tem um certo pragmatismo de fazer o melhor possível e aceitar o que acontece da melhor forma possível, né? Sem ficar preso numa ideia de perfeição, pureza.
Tá errado, não era por isso que eles tinham que ter Sim, votado, né? E quando o foco é o cuidado com a ave, né? Isso é sim, mais importante, né? Como é que a gente percebe o que é mais importante e não se perde nos aspectos que são menores, né? Que são pequenos, saber valorar, né? Saber dizer o que é mais precioso, né? O que é mais importante. Eu sim. também, essa parte foi bem legal, bem interessante também. Muito bom. Mais alguém? Adriana? Adri? Dani? Eu queria só perguntar, por que fala não desperdice essa vida? Sem ser. Muito bem. Talvez um pouco por isso que o André falou, porque às vezes a gente fica brigando, triste por uma coisa e a vida deixa de ser aproveitada, né? Às vezes tua mãe fala isso, muitas vezes, né? Tipo, não deixa azedar, virar o balde, né? Porque uma coisa aconteceu. Vê o que é mais importante. Então, não desperdiça a oportunidade de fazer uma mudança, de se divertir, de falar a verdade, né? É nesse sentido, não desperdiça a vida, porque a vida, ó, Dani, é assim, ó, ela passa muito rápido e às vezes você perde a oportunidade de se divertir, ser feliz, né? Porque fica escolhendo pensar outras coisas. A vida é preciosa, Dani, super preciosa. Todos nós, hein? Por isso que esse verso é recitado toda noite no final do zazen, para todos nós. Não desperdice essa vida. Pode falar de novo, Dani. Quer de novo? Eu achei que você queria desbloquear o microfone para falar alguma coisa. Acho que ele fez esse gesto aqui de Ah, tá. Então, aproveitar bem a vida, tudo que ela te oferece ao máximo, né? Isso aí. Vamos encerrar? Ou mais alguém quer falar alguma coisa? Então, vamos encerrar? Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.